Pessoal, e agora a gente entra estudando as regiões, tá? Prometo ser bem rapidinho na região sul aqui agora. Vou deixar esse mapa aqui, a região sul do Brasil, região que há muitas décadas, né, possui os melhores indicadores sociais do Brasil. E aí quando eu falo indicadores sociais, eu estou falando índice de desenvolvimento humano, IDH, mortalidade infantil, expectativa de vida. Então, essa é a região que apresenta os melhores indicadores do Brasil. Possui uma economia muito diversificada, que é baseada no setor industrial, na sequência, né, também a economia é baseada no setor de serviços, e mesmo tendo a economia muito forte na indústria e nos serviços, o setor primário deles, que não representa a maior quantidade do PIB que essa região gera, né, do Produto Interno Bruto, o setor primário é muito forte, tá? Possui alguns desses estados aí são grandes produtores de gêneros agrícolas e dos variados tipos de pecuária, tá? Então, mesmo a agropecuária não sendo tão expressiva nas riquezas, nos indicadores econômicos dessa região, não quer dizer que ela é menosprezada, porque ela tem um papel também fundamental. Mas a indústria e o serviço são os mais fortes na economia do Sul. Bom, pelo mapa aí dá para a gente ver que é a menor região em extensão do Brasil. Tá? Se eu pegar aqui, ó, ela do Brasil, 100% do Brasil, ela representa 6,76% só do Brasil. É a menor das regiões. Possui uma população aí estimada de 30.192.315 habitantes, tá? Possui em média aí uma densidade demográfica, isso é a quantidade de população dividido pela área, né, de em torno de 52,34, 33 habitantes por quilômetro quadrado. É uma região, como eu disse nos indicadores sociais, é uma região que possui uma elevada expectativa de vida, né? Em média se vive na região sul 78,5 anos, quase 79 anos, né? E para vocês terem uma ideia, a média do Brasil é 76,3, 76 anos. Ou seja, na região sul ainda você vive mais, porque outras condições de saneamento, de acesso, né, lá permitem que as pessoas acabem vivendo mais. É uma região também no Brasil muito característica por ter o seu povoamento europeu, tá? Talvez a região do Brasil onde nós conseguimos observar isso com mais clareza, seja nas pessoas, seja na arquitetura da região sul, nas casas, né? Aí de colonização, né? De influência europeia, né? No início aí do século XIX, importante nós lembrarmos, chegaram muitos imigrantes europeus nessa região. Nós tivemos aí italianos, os alemães, os açorianos. Açorianos são portugueses, né, que viviam aí no arquipélago de Açores, de poloneses, tá? E essas pessoas acabaram influenciando as características arquitetônicas, como eu falei, e culturais da região. Tem cidades aí na região sul que é proibido a construção, por exemplo, de casas, vamos dizer assim, no estilo brasileiro, para manter a cultura daqueles povos, porque lá tem muitas casas no estilo lá italiano, no estilo alemão, e aí nesses lugares é proibido construir outro tipo de casa que não seja como essa, para não descaracterizar justamente a contribuição cultural desses povos na região sul. Bom, quando eu penso nos aspectos sociais dessa região, eu tenho que lembrar que junto com a região sudeste, que nós vamos estudar ainda, é a região de menor índice de analfabetismo, como eu falei com vocês. Ambas, tanto a região sudeste como a região sul, elas apresentam um índice de o analfabetismo aí de 3,3%, ou seja, 96,7% da população é alfabetizada, tá? É muito pouco, 3,3%, tá? Então, ele é um ótimo indicador para a região. A região sudeste, onde nós estamos, também é assim, tá?
quando eu analiso o conjunto da região, né, pegando os 3 estados aí, é o que apresenta a menor mortalidade infantil. Se eu tivesse que analisar estados do Brasil separados, o que apresenta o menor índice de mortalidade infantil é o Espírito Santo. Mas quando eu penso na região, a região sul, né, aí ela desbanca, vamos dizer assim, o estado do Espírito Santo, e é que apresenta aí o melhor conjunto, né, com baixa mortalidade infantil. Mortalidade infantil são aquelas crianças, né, que morrem antes de completar 1 ano. Só para vocês terem uma ideia, eu falei com vocês da expectativa de vida, só lembrando aqui, Santa Catarina aqui é a que apresenta a maior expectativa de vida no Brasil. Eu falei com vocês que a média aí dessa região é de 78,5 anos, não é isso? 78,5 anos a média da região inteira. Se você pegar só Santa Catarina, a média é 79,7, quase 80 anos. Dentre os 3 estados é o que apresenta melhor expectativa de vida. Quero ir para lá, que eu quero viver muito. Bom, é a 3ª região mais urbanizada do Brasil. Muita gente acha que ela é a 2ª, né? Que as regiões mais urbanizadas, primeiro é o Sudeste, e muita gente pensa que é o Sul, mas não. Ela é a 3ª, porque a 2ª região mais urbanizada do Brasil é o Centro-Oeste. Aí você vai, professor, mas lá só tem plantação. Como que lá é a 2ª mais urbanizada? Mas fica com essa dúvida aí quando a gente for estudar a região Sudeste. Aí eu te explico, a região Centro-Oeste, tá bom? Bom, a maior parte da população do Sul aqui, ela se concentra no litoral, onde estão as capitais, tirando Curitiba, que é um pouco mais afastada, né? Mas não é tão longe. Então, a maior parte da população vive e se concentra no litoral, tá bom? Onde estão as principais cidades aí. A região que existe aqui no Sul de vazio demográfico, onde não concentra muitas pessoas, é uma região que fica nessa parte aqui, ó, que eu estou circulando aqui, que é chamada de Campanha Gaúcha, tá? E não tem a concentração muito grande de pessoas aqui, porque nessa região aqui se faz a atividade da pecuária, né? Então, pecuária precisa de pasto, e não dá para viver no pasto. Então, as pessoas se concentram mais na região litorânea. Bom, quanto aos aspectos físicos, falei dos aspectos sociais, quanto aos aspectos físicos, clima, relevo, hidrografia, bom, o relevo aí, né, possui um relevo caracterizado aí por um conjunto de regiões planálticas. Estudar os aspectos físicos da região sul é bem fácil, tá? Porque ela possui aí um conjunto de região planáltica, tá? Que chega aí em torno aí de 1.200 metros, ou seja, uma altitude considerável. Essas altitudes, elas decrescem do oeste, tá? Elas decrescem aqui, ó, da região oeste, do leste para oeste, tá? Por quê? Aqui eu já tenho a presença dos rios, né? Por exemplo, aqui o Rio Paraná, né? Que fica na altitude aí de 100 a 300 metros. Então, nós temos aqui uma parte essa parte é mais alta, e à medida que eu vou em direção ao oeste do estado, né? As altitudes vão diminuindo, porque tem a presença dos rios, né? E os rios aí ficam em partes, geralmente, né? Estão aí em partes mais baixas do relevo. Quanto ao clima, fácil. Clima subtropical, predominante na região quase como um todo, né? O clima subtropical possui baixas médias térmicas anuais. É um clima que vai variar aí de 12 a 20 graus, dependendo aí, no inverno, né? Nós temos invernos rigorosos aí, a ocorrência de neve nas regiões de serra, nessas regiões mais altas que eu falei com vocês aqui, costuma nevar no inverno, tá? O inverno é bem rigoroso. O clima subtropical também ele apresenta que chuvas bem distribuídas ao longo do ano, exceto no norte aqui do Paraná, onde as chuvas são concentradas, tá? No verão. No restante de todos os outros estados, no restante do próprio Paraná e dos 2 estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a chuva
bem distribuído o ano todo. Só esse nortezinho aqui do Paraná que ele já tem uma outra característica, que a chuva ela vai se concentrar no verão, igual o restante do Brasil, no clima tropical. Porque inclusive essa região aqui é uma região de cerrado, acredita. Tá? Quanto à vegetação, o que a gente deve mais conhecer aqui, né, deve saber que a região sul, né, ela apresenta aí a chamada mata de araucária, também conhecido como pinheiros do Paraná, tá bom? É uma vegetação que está habituada a esse clima mais ameno, né, do subtropical. Também tem a presença muito grande aqui da vegetação de campos, tá? Na região sul. Bom, e a hidrografia, né? Nós temos aqui a presença da Serra do Mar e a Serra Geral, tá? Nas proximidades do litoral aqui da região sul. E aí, como o relevo ele é inclinado para o interior, eu falei com vocês que ele vai descendo em direção ao interior, né? Isso faz com que a maioria dos rios que existem aqui na região sul sejam rios de planalto. Eles seguem do leste para o oeste, ó. Os rios descem as serras e vão em direção ao oeste, aqui que eu falei com vocês que é uma parte mais baixa. Então são rios de planalto. Se eles são rios de planalto, né, a região sul tem uma importância muito grande na utilização, né, na produção de eletricidade. Tanto é que nós temos aqui nessa região a famosa Itaipu, tá bom? No Paraná, ok? E quanto à economia, só para acabar, só para relembrar aqui, segunda maior economia do Brasil, tá? De todo o PIB, de todo o produto interno bruto que se gera no Brasil aí, das riquezas, a região sul ela contribui com 17% das riquezas que são geradas no Brasil. É muita coisa, por ser a menor das regiões, né? Como eu falei, é muito baseada na indústria, seguida pela prestação de serviços, tá bom? Em área ocupada, quando eu penso aqui, toda a região sul, na ocupação dessa área, a pecuária ocupa a maior área. Aí você vai falar, mas peraí, você falou que a economia deles não é tão voltada nisso, apesar de ser importante, mas quando eu pego, porque a pecuária precisa de muito espaço, ela acaba ocupando grande parte da região sul. Tá? E quando eu penso em área, é a principal atividade econômica. Tá? Mas a pecuária ela ocupa muita área, né? Mas a agricultura, que não ocupa tanta área, é muito mais rentável do que a criação aí do gado. Tá? É importante vocês saberem disso. A agricultura na região sul emprega mais trabalhadores do que a pecuária, por exemplo. Tá? A região sul ela é destaque no Brasil aí na produção de soja, trigo, milho, arroz, tá? Pra vocês terem uma ideia, a soja, a região sul aí, é o segundo maior produtor de soja no Brasil, tá? Só perde para a região aí do centro-oeste, tá? Então olha a importância disso. Também há a presença aqui, para poder acabar, as reservas de carvão mineral, né? No Brasil, que serve para produção de energia, elas estão concentradas também na região sul. O Brasil não faz tanto uso do carvão mineral, e alguma parte nós temos até que importar, porque o nosso carvão mineral aqui não é de boa qualidade, tá? É o carvão do tipo lignito, tá? E ele tem baixa qualidade e é utilizado sobretudo para a produção de energia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.